Olá! Ontem tivemos um caso que teve grande repercussão, né? Já estava sendo noticiado há algum tempo, mas saiu no Fantástico, aí tá todo mundo falando disso. Hoje recebi várias mensagens de aluno. Tava tão seguro cobrir isso, a dentista errou, o que a dentista deveria ter feito? É perigoso extrair o dente do siso, causa morte. Enfim, calma, respira. Eu vou explicar tudo direitinho. O que aconteceu, caso você não tenha visto a matéria, não esteja sabendo de nada. Eu vou fazer um breve resumo. Vou falar sobre os riscos, vou falar sobre o aspecto do seguro e vou falar também qual que é a conduta do dentista para evitar que isso aconteça. Então vamos lá, primeira coisa, né, fazendo um breve relato. A menina tinha 18 anos, ela percebeu, né, que nasceu a dentista, numa consulta ao dentista, percebeu que tinha um dente do siso e ela foi extrair um dos dentes e aí a dentista recomendou que ela extraísse os dois, né, fez a cirurgia do siso lá no consultório. Até aí, gente, é um procedimento normal, tá? Não tem nada de ilegal. Ai, deveria ser no hospital. Ai, foi feito certo, foi feito errado. Assim, pelo que foi descrito, não teve nada de errado, tá? Tudo isso vai ser verificado melhor numa perícia, né? Se faltou alguma coisa ali, mas enfim, vamos aos fatos, né? Bom, ela fez a extração. O primeiro dente mesmo que ela precisava tirar não teve nenhuma complicação, mas o segundo dente teve uma infecção, ela sentiu muita dor, passou alguns dias sentindo dor. Os pais falaram com a profissional falou que era normal ter essa dor, mudou o antibiótico, né, porque provavelmente a dor poderia estar sendo causada por uma infecção, que é normal também ter uma infecção. Quero deixar bem claro aqui que eu não estou defendendo a dentista ou acusando a dentista, tá? Eu só estou relatando os fatos e fazendo uma análise fria da situação, uma análise com base nos direitos, né, de todas as partes envolvidas, no que de fato nós temos de informação e não tô tendo nenhum juízo de valor de ai que absurdo, né, ou então não aconteceu nada, né, enfim. Mas tudo que foi descrito até então foi de acordo com a normalidade, de acordo com o esperado. A menina não melhorou, os pais levaram para o hospital e passou 2 dias da internação, ela chegou a fazer um procedimento cirúrgico e ela faleceu. Aí na matéria ficou muito vinculado de que ela faleceu, né? Ali a narrativa da história de que ela teria falecido em virtude da extração do dente do siso. Os pais estão fazendo uma petição pública, né? Pedindo que tenha um protocolo de extração do dente, né? Porque eles alegam que cada dentista pode fazer de uma forma, o que gera certa insegurança. O Fantástico entrevistou o responsável, um dos responsáveis, né, pelo Conselho Regional de Odontologia, e esse profissional falou que não existe um protocolo, você vai fazer isso, depois aquilo, depois aquilo, depois aquilo, porque o profissional precisa entender ali as peculiaridades da situação para ver qual é a melhor técnica a ser aplicada. Afinal de contas, o profissional estudou para isso. É claro que existem técnicas que ele vai utilizar, ele não vai simplesmente tirar um dente do siso com uma marreta, né? Existe uma série de formas, todas elas de acordo com o ensinado na faculdade e de acordo com as boas práticas, né? Só que eu não entendi exatamente se os pais estão pedindo que tenha um protocolo único, enfim, eu acho que essa não é uma discussão para ser considerada ali no calor da emoção, né? Tem de entender o porquê que é dessa forma, se realmente isso causa riscos, aumenta os riscos, né, e etc. Bom, o fato foi esse. Aí algumas perguntas, né? Primeiro, todo procedimento tem risco, né? Então, assim, uma pessoa pode morrer extraindo o dente do siso? Pode. Uma pessoa pode morrer fazendo tratamento de canal? Pode. Uma pessoa pode morrer tomando uma Novalgina, tá? Então, assim, todo procedimento tem risco. Não significa que se esse risco se concretizar, foi erro do profissional. Não significa que se você morrer tomando uma Novalgina, o médico que te prescreveu essa Novalgina cometeu um erro, né? Será que ele perguntou se você tinha alergia, você falou que não e acabou que tinha? Ou então, sei lá, você por uma hipersensibilidade, por alguma outra situação que estava acontecendo no momento, teve uma reação? Enfim, existe uma série de fatores que podem acontecer aí nesse cenário, que podem dar a causa à morte, e não simplesmente retirar o dente, né? A própria infecção, é normal você ter um processo infeccioso após a retirada de um siso, né, que é uma cirurgia.
Tanto que você já sai do consultório com a prescrição de antibiótico. Eu tirei 3 dentes do siso, o quarto eu não quis tirar justamente porque o meu tá no céu da boca, e em virtude dos riscos de fazer esse tipo de cirurgia, eu optei por não tirar o quarto. Mas eu até sei como que são os procedimentos, né? Uma coisa muito importante, o segundo ponto que eu observei nessa matéria, não foi falado em nenhum momento que existe um laudo necroscópico que aponta a causa da morte como a retirada do siso. Então a discussão principal da matéria foi ali sobre a falta de segurança na realização desse tipo de cirurgia, que deveria mudar, que os pais estão lutando por criar um novo protocolo, mas a causa da morte foi a extração do siso? Ela deveria ter prescrito alguma medicação diferente, ela deveria ter prescrito alguma situação diferente, feito alguma recomendação diferente? Não sabemos, né? Não tem essa informação. E pelo tempo que isso aconteceu, foi final de abril, que eles informaram na matéria, eu acho muito difícil mesmo que já tenha um laudo afirmando, né, atestando a causa da morte, até porque nessas situações mais complexas envolve vários profissionais e o laudo costuma demorar alguns meses para ficar pronto. Então, assim, a gente nem tem ainda a causa efetiva da morte. Lembrando que nós tivemos o caso do funcionário público ano passado, que foi colocar facetas e saiu em tudo quanto é lugar que ele tinha morrido porque fez o procedimento, né, da colocação das facetas e tudo mais, e aí depois seu laudo necroscópico não tinha absolutamente nada a ver a causa da morte com a colocação das facetas. Foi uma coincidência infeliz que ele fez o procedimento enquanto ele estava com esse problema de saúde, que ele não sabia, e aí ele acabou vindo a falecer e acharam que era as facetas, e saiu em tudo quanto é lugar que era faceta e no fim não tinha nada a ver com a faceta. E me pergunte, em quantos lugares saiu a matéria falando, olha, aquele caso não tinha nada a ver com a faceta, hein? Saiu em 2 sites pequenos e ponto. Se você jogar esse caso hoje no Google, você vai ver lá 1 zilhão de sites falando sobre o risco de colocar faceta que causou a morte da pessoa e não tem lá correção que não foi isso que aconteceu, né? Então, não sabemos se de fato foi a colocação a retirada do siso, tá? Outra questão importante, como que foi o pós-operatório, né? Será que foi tudo certinho? Será que a medicação foi tomada da forma correta? A alimentação, a higiene, não fez esforço físico, né? Porque tudo isso pode agravar o processo da infecção, né? Então, não sabemos. Não tô falando que a menina deu causa, tá, gente? Pelo amor de Deus. Só tô falando que a gente precisa levantar todos esses pontos antes de ter uma conclusão já exata. Não, foi isso e pronto. Foi a extração do dente, matou a menina, que absurdo e tal. Lamentável, né? Muito triste o que aconteceu, mas a gente precisa, né? Calma, precisa analisar todos os pontos. A gente não pode simplesmente procurar um culpado e falar, foi ela, foi a dentista e fez tudo errado, tá? Então precisa avaliar tudo isso. Outra coisa que eu vi na matéria, né, que ela chegou ao hospital já com muita dor e demorou 14 horas para ela ser atendida por um cirurgião bucomaxilo, né, que é o profissional responsável para avaliar os problemas ali de saúde da boca. Então, de repente, se ela tivesse recebido esse atendimento na hora que ela chegou, pouco tempo depois que ela chegou, já ter feito a cirurgia, que depois que esse profissional chegou, parece que ela passou por um novo procedimento cirúrgico, talvez ela teria mais chances, né, de se recuperar dessa infecção. Então, digamos que a infecção faz parte do risco, aí talvez o hospital demorou um pouquinho para fazer o atendimento, né, demorou um pouco mais que o esperado, então aí nem seria talvez responsabilidade da dentista, seria a responsabilidade talvez do hospital. Então, assim, para esse tipo de infecção, para esse quadro infeccioso, será que essas horas fariam diferença ou não fariam diferença? Tudo isso é um perito médico que vai avaliar, vai precisar ir de uma composição de profissionais, perito médico, perito odontológico, para entender de fato o que aconteceu, o que causou a morte, o que diferença faria ter sido atendido antes ou depois, ou ter ido ao hospital antes, ou de repente a dentista deveria ter recomendado que ela procurasse um hospital, né, em virtude da lesão ou até da dor que estava ficando cada vez mais intensa. Tudo isso a gente só vai descobrir quando tiver uma perícia feita por profissionais da área e não por repórteres, por pessoas leigas no assunto que estão simplesmente analisando só o fator emocional da história, né? Poxa, que triste uma menina de 18 anos morrer por conta, entre aspas, de uma extração do siso.
Mas é o que eu falei, de novo, será que foi isso, né? E se foi isso, será que alguém poderia ter evitado essa situação, né? Será que teve alguma recomendação, alguma prescrição que foi feita errada, né? E agora falando sobre a questão do dentista. Então, o primeiro ponto, de tudo que a gente analisou, de tudo que foi falado, de todas as informações que tem sobre esse caso, a gente não tem elementos para falar que houve responsabilidade da dentista ou houve responsabilidade do hospital. Não sei, porque não tem sequer um laudo necroscópico para testar qual foi a causa da morte da menina, tá bom? Agora, sobre o aspecto da dentista, né? Ela poderia fazer algumas coisas que eu não sei se ela fez, tá? Pode ser que ela tenha feito, mas aí serve para os demais profissionais também, que eu como paciente percebi que os profissionais não sabem disso e dificilmente executam esses tipos de procedimentos aí que vão diminuir bastante o risco deles. Então, primeiro, fazer uma anamnese, né? Entender quais são as condições desse paciente agora, né? Normalmente eles só perguntam assim, tem diabetes, tem alergia a algum medicamento e ponto, né? Mas assim como quando você vai fazer um procedimento cirúrgico, o médico pede alguns exames, seria interessante também o profissional da odontologia pedir alguns desses exames, porque às vezes a pessoa nem sabe que está com diabetes e tem, né? Enfim, então a melhor forma dele ver realmente se tem alguma complicação é pedindo esses exames, né? Normalmente eles só pedem uma panorâmica, um raio-x, um sei lá o que, né? E não pede muitos exames detalhados. Outra coisa que é muito importante, dificilmente o dentista faz, explicar os riscos do procedimento. Como eu falei pra vocês, quando eu fui tirar o meu quarto dente do siso, isso faz pouco tempo, faz meses, né? O dentista, eu fiz o raio-x, né? E aí, quando ele foi tirar o dente, ele ficou lá, sei lá, uma meia hora mexendo na minha boca. E aí ele fechou e falou assim, olha, Tabata, eu não achei o dente, provavelmente tá no céu da boca, a gente vai precisar de uma tomografia, etc. E eu falei, nossa, mas no céu da boca? Ah, não, mas é bem tranquilo de tirar, tá tudo certo e tal. Aí depois que eu saí do consultório, né, trabalho com isso, eu fui pesquisar quais são as complicações, né, de uma retirada de um siso que tá no céu da boca e vi que tem vários riscos de comprometer inclusive a parte de respiração, enfim, um monte de coisa, vários riscos a mais do que um siso numa posição regular. E eu pensando as vantagens que eu ia ter retirando esse siso versus os riscos que eu ia correr, optei por não fazer a cirurgia. Só que isso, quem deveria ter me falado era o dentista. Porque se eu não tivesse procurado tudo isso, todas essas informações, fizesse o procedimento e ficasse com sequela, eu ia falar, você errou, né? Então, o dentista, ele acaba assumindo uma responsabilidade por não informar o paciente. E essa regra não sou eu que estou inventando aqui, não. Isso está no próprio Código de Ética. É dever do dentista informar sobre os riscos do tratamento. Inclusive, informar se há outras opções. Outras opções é ótimo, né? Ficou redundante. Se há mais opções, não, tá certo, poderia ser outras alternativas. Se não há outras opções de tratamento, coisa que os dentistas não fazem. E aí acaba agravando muito o risco deles. Então, às vezes eles fizeram tudo certinho, não é que ele errou, que ele foi imperito, que ele fez alguma coisa equivocada ali no procedimento. Não, faz parte da cirurgia o risco. Só que como ele avisou que não tinha risco, a pessoa falou, gente, fui lá tirar um dente, do nada, fiquei sem mexer a boca, perdi o olfato, ou então tô com problemas aqui, tô com uma sinusite que nunca mais sara, enfim, tudo isso por culpa da extração do dente do siso, né? E sem falar dos riscos. Isso não só para siso, tá, gente? Isso também para canal, para tudo, para limpeza, para cárie, tudo tem risco. Então, assim, o paciente, é uma coisa que eu percebo que os médicos e os dentistas têm um certo receio de falar quais são os riscos, e o paciente fala assim, então deixa, então não vou fazer. Não, se for algo que o risco é muito alto e a vantagem dele fazer aquele procedimento for muito pequena, pode ser que ele desista. Mas na maioria dos casos ele não vai desistir. E ainda que desista, faz parte do jogo, entendeu? Não é uma escolha sua, é uma obrigação de acordo com o Código de Ética. E outra coisa muito importante para ajudar aí na mitigação desse risco é ter uma apólice de responsabilidade civil profissional do dentista. Alguns profissionais falam, mas se eu tiver uma apólice, é sinal de que eu estou assumindo que eu erro, é um atestado de incompetência, se o juiz descobrir que eu tiver uma apólice, eu vou ser condenado, mesmo que eu não errei. Nada disso. Você ter uma apólice só mostra o quão responsável você é. Que caso aconteça alguma coisa, a apólice vai indenizar o paciente,
Mas caso você seja processado sem ter errado, que é o mais comum de acontecer, você vai ter os custos de defesa. Então a seguradora vai reembolsar os honorários do advogado, vai pagar perícia, as custas judiciais. Então, para aqueles que falam, ah, não, no contrato seguro, né? Tem advogado às vezes que fala isso pro dentista, né? Alguns colegas bem equivocados, por sinal. Ah, não, no contrato seguro, senão você vai ser condenado, tá? Aí o advogado vai pagar a condenação para você, então? Porque se você não tem a pólice e for condenado, você vai ter de pagar, né? O advogado não vai pagar para você. Você vai pagar os honorários dele e se tiver condenação também o valor para o paciente. Se você tem a pólice, esse advogado vai receber o valor de acordo com a pólice, né? Então você vai poder usar o seu seguro para pagar o seu advogado, ou seja, esse advogado também não vai perder nada com isso. E se for condenado, a seguradora vai indenizar. Então, a melhor forma de você ter uma boa gestão de risco é ter uma pólice. E para evitar também que você tenha várias ações e que chegue situações como essa que aconteceu no Fantástico, é você fazer a anamnese, você avisar sobre os riscos do procedimento, porque provavelmente a mãe falou uma coisa que me chamou a atenção ali, né? Ah, se eu soubesse, né, não teria feito e tal. Exatamente. Talvez esse segundo dente que nem estava atrapalhando nada, que a dentista falou, ah, é bom já tirar, talvez se ela soubesse do risco, ela falou, não, deixa, esse daí como não está atrapalhando, não vou fazer uma cirurgia. Entendeu? Então, assim, o risco de extrair um dente do siso não é muito alto, mas também não é zero. Então, é importante que as pessoas saibam disso. Então, a lição desse caso que eu quero passar para vocês é, número 1, não sabemos se houve responsabilidade da dentista, não sabemos se ela errou. O que sabemos é que a pessoa faleceu, né, após retirar o siso. Não sei se foi decorrente da retirada do siso, não sei se foi decorrente de uma infecção e não sei se essa infecção teria como ter sido evitada. Então, por enquanto, não está caracterizada a responsabilidade civil da dentista. Ela está sendo acusada, né, por enquanto. Não sabemos a causa da morte. O que sabemos é que o dentista deve tomar uma série de medidas para evitar esse risco e a principal delas, não adianta fazer tudo isso e não ter uma pólice, porque mesmo fazendo tudo isso, a pessoa pode processar, mesmo com o termo de consentimento assinado, mesmo com a anamnese bonitinha, tudo feito direitinho, ainda assim a família pode ficar inconformada e aparecer no Fantástico e te processar. Então você vai precisar contratar um bom advogado para se defender e é por isso que a pólice vai ser tão importante. E você, corretor que está assistindo esse vídeo, antes de tirar conclusões, né, de nossa, mas ela errou, mas isso, calma, gente. O primeiro passo, né, de um processo, de uma situação dessa, é uma acusação. Aí a gente vai precisar de todo um processo para verificar se houve ou não responsabilidade. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus colegas, né, para deixar todo mundo calmo, né, até em relação à extração do dente do siso e também sobre a importância de ter um seguro de responsabilidade civil profissional.